Os prefeitos estão em Brasília e hoje se encontram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fortalecer a luta em defesa da contribuição previdenciária de 8% sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. Quem tem mais detalhes é o repórter Carlos Alberto. Com a participação de dirigentes da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, entregou na noite dessa terça-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ao secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, a proposta elaborada pelos municipalistas com regras sobre a contribuição previdenciária dos municípios. A proposta da Associação dos Prefeitos mantém a alíquota de 8% em 2024, 10% em 2025, 12% em 2026 e 14% a partir de 2027. A atual alíquota de 8% beneficia os municípios com até 156 mil habitantes e significa, de acordo com os cálculos da CNM, 11 bilhões de reais de economia. Ao receber o documento da entidade municipalista, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que está à disposição para fazer a ponte com o governo federal a fim de chegar à proposta que melhor atenda aos municípios e que seja viável para a União. Já o presidente da CNM, Paulo Ziukowski, antecipou que hoje os representantes da Confederação têm audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater a proposta de manutenção da alíquota previdenciária de 8%. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. E nesse contexto da mobilização dos prefeitos que tem impacto na área da Previdência Social, tem outra informação que chega aqui com o Sátrio Salles sobre o aumento no número de contribuintes na modalidade MEI, microempreendedor individual, e ao mesmo tempo o crescimento na concessão de benefícios da Previdência Social, que provoca um desequilíbrio nas contas do INSS. Sátrio Salles. Um estudo mostra que o crescimento vertiginoso do número de microempreendedores individuais contribuindo para o INSS representa uma bomba relógio para o futuro da Previdência Social. O alerta é do economista Hélio Zilberstein, professor sênior da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e coordenador do projeto Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Neste ano de 2024, a contribuição mensal para o sistema previdenciário é de R$ 70,60 para a aposentadoria. Essa alíquota garante ainda todos os demais benefícios: auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria e pensão. O maior problema neste caso, segundo o economista, é que a aposentadoria de um salário mínimo que os MEIs terão direito no futuro não será coberta pela contribuição de R$ 70. Para quem tem a carteira assinada com um salário mínimo, a contribuição é o dobro desse valor. A conta da Previdência, na avaliação do economista, não fecha não só por causa do avanço da informalidade dos MEIs, mas também por causa da diminuição da fatia de jovens trabalhando e contribuindo e do aumento explosivo da proporção de idosos se aposentando. Os números que mostram o desequilíbrio nas contas da Previdência Social mostram também neste momento que uma nova reforma nas regras para a concessão de benefícios do INSS precisa ser feita o mais rápido possível. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Eu juntei esses dois assuntos, Beto Almeida, contribuições por meio da modalidade MEI e também essa mobilização dos prefeitos, porque estão dentro do mesmo contexto. Nós estamos falando sobre Previdência Social. Com muita frequência abordamos essa questão da briga dos prefeitos para manter a alíquota previdenciária em 8% sobre a folha salarial. Isso significa dizer que os municípios deixarão de recolher em 2024 pelo menos 11 bilhões de reais para a Previdência Social. Isso significa menos dinheiro, enquanto essa mesma Previdência
Previdência Social sofre com o aumento nas despesas em função do envelhecimento da população, como bem relatou o Sátrio Salles, e também com menos contribuintes. E o governo federal, lá atrás, criou essa modalidade MEI, microempreendedor individual, para quem tem um faturamento de até R$80 mil por ano e contribui com um valor de R$ 70,60 para a Previdência Social. Hoje, a contribuição para quem tem, por exemplo, a carteira assinada com o salário mínimo é na faixa de 11%, chegando a R$ 140, ou seja, o dobro do valor de quem contribui com MEI, como MEI. E, ao mesmo tempo, esse beneficiário que está recolhendo como MEI R$ 70,60, vai receber o mesmo salário mínimo que quem paga sobre o salário mínimo hoje na faixa de R$ 140. É essa conta, Beto Almeida, que não vai fechar e que gera essa pressão também, nesse momento, para o governo se contrapor a essa alíquota de 8% sobre a folha salarial dos municípios. É um forte argumento, sem dúvida, para o governo se contrapor a essa questão que o Congresso Nacional quer empurrar de goela abaixo para o Poder Executivo, Luciano. A gente tem que entender aqui o seguinte: olha, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, foi ele quem tirou da MP essa questão da desoneração, da reoneração dos municípios, ou seja, deixou os municípios livres para continuarem dentro da compreensão anterior da lei, de que eles tinham que baixar mesmo a alíquota previdenciária sobre a folha de 20% para 8%, ou seja, reduziu. Mas o Rodrigo Pacheco, ele simplesmente disse: olha, nós não cometemos irresponsabilidade fiscal. Mas é claro que cometeu irresponsabilidade fiscal. Existe uma lei, que é uma lei aprovada pelo próprio Congresso Nacional, Luciano, que diz o seguinte, que para todo gasto tributário primário tem que ter uma compensação. Nesse caso, o Congresso aprovou essa bondade para os municípios sem apresentar de onde era que o governo ia tirar essa compensação das perdas de pelo menos 10 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres da União a cada ano. E uma lei complementar que foi aprovada pelo mesmo Congresso Nacional. Ou seja, é uma lei de responsabilidade fiscal que os senhores senadores e deputados fazem de conta que não é com eles. Eles dizem o seguinte: olha, isso é para o Executivo. Mas não, essa lei é para o Brasil todo. Então ela vale para os três poderes. Vale para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Só que eles não estão preocupados com isso. Na realidade é o seguinte: eles estão fazendo apenas a leitura política imediata que interessa para eles. Eles não estão preocupados, na realidade, com a responsabilidade fiscal do Executivo, da responsabilidade fiscal do país, o controle sobre os gastos da Previdência Social, como que a Previdência vai custear cada vez mais as demandas que existem. Isso não passa por eles. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados, nesse momento, em agradar os prefeitos e conseguir a sua quantidade de votos pensando já em 2026.